Jesus nos ensinou como ter discernimento e não se perder na vida espiritual. Quando nós lemos Mateus 11:7, Jesus Cristo diz assim: Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ou seja, aqui Jesus está nos ensinando que Deus é soberano acima de todas as coisas e que a misericórdia é um ponto muito importante. Tanto que Jesus Cristo nos ensina sobre a misericórdia, a justiça e a fé, que é o principal da lei. E Jesus Cristo, ele nos ensina e nos pede para amar ao próximo, mas ele nos ensina quem é o nosso próximo. Ele nos ensina que o nosso próximo não é apenas aqueles a quem nós nos compactuamos e nos damos bem, mas é aqueles que se posicionam também como os nossos adversários. Nós podemos ver ao longo da jornada de Jesus Cristo que ele foi muito perseguido e nada mal os fizer, e nenhum mal ele os fazia. Nós percebemos ao longo da jornada de Jesus Cristo que Jesus Cristo foi muito perseguido e nenhum mal Jesus os fazia. Jesus foi calado, assim como as profecias do Antigo Testamento diziam. O cordeiro foi calado. Então Jesus ele foi para o matadouro calado, ele suportou tudo por nós. E assim como ele suportou, nós devemos buscar suportar também aqui nessa vida os fracos, assim como a Bíblia ensina. E quem são os fracos? São aqueles que não têm fortalecimento espiritual em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós somos em Cristo Jesus, nós, como seres espirituais, devemos buscar força no Espírito Santo de Deus, no nosso lado espiritual, alimentando o nosso espiritual e na oração, para que a gente não recaia a ira, para que a gente não deixe a ira tomar conta de nós, para que a gente não deixe a nossa boca tomar conta de palavras que não são caminhos da luz. Por quê? Porque Jesus nos ensina que ele quer misericórdia e não sacrifício. E aqui nós vemos os fariseus, os escribas, eles se posicionando, perseguindo, por exemplo, os prosélitos, que eram pessoas no contexto bíblico que se convertiam ao judaísmo. Então, os prosélitos, eles eram ali muito perseguidos, uma vez que eles criam na palavra de Deus, eles eram muito rígidos, eles tinham muitas imposições sobre esses prosélitos. Então, já não bastasse todo o peso espiritual que eles tinham, todo o peso emocional que eles tinham de uma vida antes de se converterem. Eles tinham o peso e a cobrança dos de dentro também, que impunham preceitos de homem, para além daquilo que Deus queria. Então, Jesus aqui ele nos ensina que o principal, o que ele quer aqui, é a misericórdia. Ele nos ensina a amar a Deus, a obedecer a Deus e exercer a misericórdia para com o nosso próximo, que é o que a maioria ali dos fariseus deixavam de lado, que é o que? O amor ao próximo, a misericórdia. Eles se exerciam de modo a julgar o outro e a impor fardos muito pesados, como por exemplo aos prosélitos e até mesmo a Jesus Cristo. Eles viviam perseguindo Jesus Cristo. Então Jesus ele nos ensinou a caminhar nos caminhos da luz, uma vez que nós buscamos agradar a Deus. E quando nós estamos em Jesus Cristo, nós devemos buscar os comportamentos que condizem com isso. A Bíblia nos ensina que nós somos luz, então, uma vez na luz, nós devemos buscar os caminhos da luz. Diante disso, nós podemos nos relembrar, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, nos dizendo sobre estar em Cristo para não pecar. Em Romanos 8 nos diz o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que o apóstolo Paulo diz: para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós devemos buscar andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Ciente de que nós temos uma batalha, sim, entre carne e espírito na nossa natureza que tem inclinação pecaminosa. Mas nós devemos buscar alimentar as coisas do nosso espírito. E a nossa boca e os nossos comportamentos devem ser vigiados para que eles condizem com a vida que nós queremos levar, que é na luz. Então, como nós vamos viver uma vida na luz e professarmos uma vida em Cristo e optarmos dia após dia por comportamentos das trevas, visto que não condiz? Então, nós devemos buscar comportamentos da luz. E esse discernimento nos é dado
nos é acrescentada através da palavra de Deus e focada nos comportamentos de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus ele nos ensina a ter o discernimento do que é certo, o que é errado, do que é luz e trevas, através dos seus comportamentos, do que ele nos diz e nos ensinou e nos pediu. Amor ao próximo, misericórdia. Então, tudo que destoa dos caminhos da luz, do amor ao próximo e da misericórdia é sinal de alerta. Ore para que não caia em tentação, porque Deus não é Deus de confusão. O Senhor não se agrada de caminhos de trevas. Então, para ter o discernimento se uma escolha, uma atitude realmente pertence à vontade de Deus ou não, em Jesus Cristo nós encontramos esse discernimento. Então, leia mais a Bíblia, entre mais em espírito de oração e vamos buscar, como o apóstolo Paulo nos disse em Romanos 8, estar em Cristo para não pecar. Porque o apóstolo Paulo segue o texto dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Pai, eu entro na tua presença te agradecendo por esse momento e te peço, Senhor, nos dê um coração que discerne bem os caminhos da luz e das trevas e que só caminha no centro da tua vontade e do teu Espírito, Deus. Nos ensina a buscar em Jesus o discernimento do certo e do errado para não pecar contra ti. Ilumina os nossos caminhos, Deus, guarda o nosso coração, foco centrado em Jesus Cristo, é que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus.